Amém? Vamos aplaudi-lo. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aplauda mesmo. Bendito, aleluia, ao nome do Senhor. Amém, 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 amém. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Jesus está aqui e Ele quer receber dos seus lábios o fruto do seu amor e da sua dedicação. Eu te abençoo para que nesta noite você possa trazer o seu melhor para o Senhor. Amém? Aleluia. Diga a Ele que Ele é a razão
nesta noite, Senhor. Tome a sua Bíblia. Ah, que privilégio termos a palavra de Deus. Nós temos um dos nossos missionários, ele está fazendo um trabalho tão bonito, a tradução da Bíblia em uma das línguas de uma tribo aqui no país, relativamente pequena, mas a vontade de Deus é que todas as pessoas possam conhecer em sua própria língua a palavra do Senhor. Quando você lê a Bíblia, é tão interessante, preste atenção, todas as vezes que Deus falou diretamente com o homem, falou na língua materna dele. Está escrito que quando o Senhor falou com Saulo, está escrito que ele falou em aramaico. Paulo sabia o grego, sabia hebraico, sabia latim, sabia tantas outras línguas com certeza, mas a língua do coração dele era o aramaico. É aquela língua que ele aprendeu desde quando era um bebezinho. A mãe dizia, que lindo, que lindo, que lindo. Ele aprendeu. Assim, a vontade de Deus é que cada pessoa possa conhecer o Senhor. Por isso, que essas bandeiras, elas não estão aqui enfeitando, mas ao mesmo tempo sendo para todos nós realmente um desafio de levarmos a palavra do Senhor aos corações. Por isso, levante a palavra do Senhor bem alto, mais alto que você puder, e vamos declarar juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que Tu possas nesta noite conceder ao pregador graça, sabedoria, sobretudo a Tua unção, Senhor, para que a Tua vontade seja conhecida, que Jesus seja amado, que esta noite seja uma noite onde o Senhor venha nos edificar, nos consolar, nos exortar, mas trazer salvação, não apenas, ó Pai, os que estão neste santuário, mas aqueles milhões pelo Brasil afora e em tantos países que estão participando desta reunião. Que a Tua graça os alcance de um modo sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. A minha esposa Renata, ela gosta de muitas coisas que, para falar bem a verdade, eu não gosto muito, mas ela gosta. É uma das coisas que ela mais gosta, sabe o que é? Fazer compra. Pode ser para comprar Bombril no supermercado, ela gosta de supermercado. Eu já não gosto muito, ela gosta. Eu já gosto de outras coisas que ela não gosta. Um dia, nós estávamos em outro país, eu disse, Renata, nós vamos no museu. Ela disse, Márcia, isso é só coisa de gente velha e tal. E eu queria levá-la. Eu arrastei a Renata. Mas quando ela foi, e nós estávamos vendo os quadros, e nós entramos num salão que eu fiquei impressionado. Eram quadros, mas eu nunca tinha visto aquele tipo de pintura, que por onde eu andava, os olhos da pessoa que estava retratada naquele quadro acompanhavam. Se eu olhasse para cá, os olhos estavam me acompanhando. Se eu olhasse para cá e olhasse para o quadro, os olhos me acompanhavam. Eu não sei como eles conseguiam fazer aquilo, como o artista conseguiu fazer aquilo, mas onde eu andava, se eu olhasse, aquela cara estava olhando para mim.
E eu fiquei impressionado, e a Renata ficou mais impressionada, e disse, será que isso não é coisa lá do bicho-papão, alguma coisa assim? Porque os olhos acompanhavam, era apenas uma expressão artística. Nós não temos nenhuma foto de Jesus, nós não temos nenhuma pintura de Jesus. Ele tem sido a pessoa mais retratada, mas não existe nenhuma pintura de Jesus que realmente mostre o Senhor. Como eu vi aqueles olhos daquela pintura, que por onde eu passava me acompanhava. A Bíblia não diz a cor dos olhos do Senhor, azuis, castanhos, pretos, verdes. Não diz que eram olhos grandes ou pequenos, não diz. Um grupo de pessoas caminhou com o Senhor de uma forma muito grande. Eram seus discípulos. E um deles era muito chegado a ele, era Pedro. Pedro foi aquele discípulo de Jesus. Assim, Pedro era extrovertido. Pedro, o coração dele batia num ritmo assim. Ele encarava qualquer coisa. E Pedro, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele teve um discípulo. O discípulo de Pedro foi João Marcos. João Marcos. E Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos. E é tão interessante que é o Evangelho de Marcos que mais retrata o olhar de Jesus. Quando você vai lendo o livro de Marcos, você fica impressionado como tantas vezes Marcos está escrevendo aquilo que Pedro passou para ele, do olhar de Jesus. O modo como Jesus olhava, aquele olhar. Porque nós falamos pelo nosso olhar, demonstramos amor pelo nosso olhar, mostramos raiva pelo nosso olhar, mostramos indignação ou revolta ou compaixão pelo nosso olhar. Sabe, então hoje nós vamos caminhar um pouco conhecendo. Eu queria que você começasse comigo abrindo em Marcos capítulo 8. E nós vamos ver no Evangelho de Marcos quantas vezes. Sabe, é impressionante aqui no Evangelho de Marcos, e nesses dias isso estava queimando no meu coração, porque todo sonho é conhecer Deus, e conhecer através do próprio olhar do Senhor Jesus. Está escrito em Marcos capítulo 8, do verso 31. Marcos capítulo 8, do verso 31 até o versículo 33, é o momento que Jesus Cristo fala para Pedro assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Essa expressão aqui no versículo 33, Jesus, porém, voltando-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro, não apenas com o olhar, mas com as palavras também. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver tantas vezes em que Jesus olhou de uma forma assim tão forte, um olhar congelado para Pedro, que talvez Pedro, durante toda a sua vida, ele podia fechar os seus olhos e com certeza ele podia lembrar do olhar de Jesus Cristo para ele. Por isso que ele deve ter falado tanto com Marcos, falou tanto com João Marcos sobre o olhar do Senhor, que você vai encontrar só no Evangelho de Marcos uma quantidade tão grande de vezes essa expressão do olhar de Jesus. Era aquele olhar cheio de compreensão.
Quando você abre em João, em Marcos, capítulo 3, Marcos, capítulo 3, vamos estar aqui com Marcos, capítulo 3, Jesus está ali com seus discípulos. Eram pessoas que dificilmente qualquer mestre religioso convocaria aquelas pessoas para serem seus discípulos ou para serem seus auxiliares. Era gente de todas as matizes, de níveis culturais os mais diferentes. E por outro lado, olha o que está escrito, Marcos 3:31. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse verso 34. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, ele diz: eu sei que nesta noite Jesus vê você. Ele não te vê do modo como as pessoas te veem, porque as pessoas te veem como você me vê, apenas do lado de fora. Mas o olhar de Jesus é aquele olhar assim cheio de compreensão, é cheio de misericórdia. O modo de Jesus olhar era completamente diferente das outras pessoas. O olhar do Senhor levava as pessoas a terem coragem de se aproximarem dele. Pessoas que não eram nada. E Jesus olha para aquele pequeno grupo que está ali. Naquele momento, sua mãe e seus irmãos estavam lá do lado de fora, talvez questionando por isso, por aquilo, querendo levá-lo novamente para Nazaré. Mas há um momento quando Jesus olha para aqueles que estavam ali em sua volta, assentados, e diz, olhando: eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Ele diz: qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é parte da minha família. O olhar de Jesus não é um olhar exclusivo para aqueles que são consanguíneos. A família de Jesus não é composta apenas daqueles que têm apenas o mesmo DNA. Ou seja, são pessoas que não são, e com um olhar de compaixão, ele faz essas pessoas serem parte da família de Deus. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado e diga para ele: meu irmão, eu não estaria aqui se Jesus não me compreendesse. Ou seja, nós fomos chamados não porque tivéssemos virtudes em nós mesmos, mas porque nós não as temos. Ele nos escolheu não por causa dos nossos dons, Ele nos escolheu e nós deixamos ser escolhidos por Ele. O olhar do Senhor é esse olhar de compaixão. Quando você vira um pouquinho para Marcos capítulo 5, é um desses episódios assim gloriosos da Bíblia, mas é aquele modo de Jesus olhar. Ou seja, o olhar do Senhor é aquele olhar que busca, é aquele olhar que está nesta noite, o mesmo olhar está também aqui buscando. Olha o que está escrito, Marcos capítulo 5, verso 25. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes?
Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Olhe para mim. Durante 12 anos, essa mulher foi considerada indigna, impura. A mulher, durante o período da sua menstruação, era considerada impura. Ela tinha que ficar em casa, trancada, não podia sair. Durante 12 anos essa mulher vivia assim. A hemorragia dela não secava. E ela, num ato de ousadia, ela entra no meio da multidão e toca em Jesus. Tudo que ela dizia é isso: eu apenas tocar nele, eu vou ficar curada. E ela toca. Jesus para, a multidão para, e Jesus faz uma pergunta: quem me tocou nas vestes? Com certeza, quando ela ouviu, ela não sabia que tinha sido curada. Ela vai pensar: ele vai descer o bambu em mim, ele vai me repreender, ele, como sacerdote, vai fazer o pior comigo. Mas diz o texto: ele, porém, olhava em redor para ver quem fizera isto. Ele começa a olhar. Eu fico pensando no olhar de Jesus. O olhar dele não estava condenando aquela mulher. A maneira dele olhar tinha tanta compaixão. E o olhar dele buscava a mulher. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era aquela mulher. Mas ela precisava saber que ele sabia. E diz aqui o texto que quando os olhares se cruzaram, olha o versículo 33. Então, fale comigo a palavra. Então, outra vez? Então. Verso 32 diz: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sabe, o olhar de Jesus é esse olhar que busca. Não é buscar no sentido de descobrir. Ele conhece você que está atrás daquela pilastra. Olha ali, tem alguns irmãos que gostam de ficar escondidinho atrás da pilastra. Para ele o melhor lugar é atrás da pilastra, porque ninguém está vendo, mas Jesus vê você. Muitas vezes as pessoas vêm para a reunião e ele não quer aparecer. Ou seja, ele está muitas vezes machucado, ou está vivendo uma situação complicada de culpa, ou seja, uma situação assim que ele não sabe o que vai acontecer. Como o filho pródigo voltando, ele não sabia qual seria a reação do pai, se o pai teria seus olhos injetados de ódio, de raiva, pronto para acabar com ele. Sabe, nós falamos pelo nosso olhar. O olhar de Jesus é esse olhar que busca. As pessoas olhavam para aquela mulher e sempre olhavam com indiferença, olhavam com indignação, olhavam com raiva: sai daqui, era imunda. Mas Jesus buscava. Essa expressão aqui que diz tão bonito: Jesus olhava em redor para ver quem fizera isto. Quantas pessoas estavam ali naquela multidão? Quantos? Mas ninguém teve a ousadia daquela mulher. Ninguém. Tinha tanta gente que empurrava Jesus, encostava em Jesus, para lá e para cá, encostava nele, e não passava nada. Mas de repente, aquela mulher toca de um modo diferente. Toca. Jesus, o mesmo Jesus está aqui. Eu sei que nesta noite, nesse instante, muitos de vocês estão tocando no Senhor. O outro pode estar apenas olhando o relógio e diz: esse homem não para de falar, ou não sei. Mas ali estava Jesus. Mas aquela mulher, ela dizia: eu preciso, essa é a minha hora.
Eu não sou digna, eu me considero imunda. A sociedade me diz que eu sou imunda, que eu não presto, que eu não sou. Mas Jesus ali estava. E essa expressão, ele porém olhava em redor. Jesus Cristo não mudou. Algumas pessoas dizem: pastor, como eu gostaria de viver na época de Jesus. Mas a época de Jesus é esta época. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. O mesmo Jesus que estava ali, e Ele está aqui. E pela fé você pode tocar. Sabe, esse olhar restaurou por completo, devolveu àquela mulher a dignidade. E ela voltou, não como havia saído de casa. O olhar do Senhor, Ele não olha do lado de fora. Ele chega tão profundo no coração. Sabe, algumas vezes parece que Jesus teve que olhar de uma maneira assim, indignado, pouco amável. Marcos novamente, porque Marcos é que fala muito do olhar do Senhor. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O modo de Jesus olhar. Era uma reunião, não tinham 6.000 pessoas assim, as sinagogas eram pequenas, e entrou um homem. A mão dele era assim, faz assim, a mão mais feia que você puder. Sabe o que é isso? Uma mão seca. Uma mão que ninguém quer cumprimentar, porque os dedos não funcionam. Ninguém quer receber carinho de alguém que tem uma mão assim, terrível. E aquele homem entra na sinagoga. Quem sabe ele entra com a mão erguida, ou pode estar com a mão escondida, ou a mão dentro do bolso, não sei. Estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E eles estavam observando Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Religião acusa, Jesus liberta. Nossa fé não é uma religião, nossa fé é o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. É como se trouxesse esse homem aqui, o colocasse, e todos estavam vendo a mão dele desse jeito. E Jesus pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E o verso 5: olhando-os ao redor. Você sempre vai ver Jesus cheio de compaixão para as pessoas. Mas sabe, o coração dele machuca com a religião seca, com a religião apenas de um sistema, de um legalismo frio, uma ortodoxia que não tem piedade ou compaixão. E diz aqui o texto: olhando-os em redor. Pedro estava ali, conferiu isso e passou isso para Marcos escrever. Jesus olhando em redor, indignado. O olhar do Senhor agora mostrava e revelava indignação, conduído com a dureza do coração daquelas pessoas. Nós fazemos esse trabalho com os presidiários, mas quantas vezes nós apanhamos, irmãos?
Vocês não sabem como eu apanho por causa disso. Quando as pessoas dizem: olha, vocês aí da Lagoinha, vocês estão indo tocar naquelas pessoas, elas não merecem isto, elas merecem morrer, elas merecem o inferno, aquilo que elas fizeram não tem perdão. Fazemos um trabalho de restauração de meninas, garotas de programa. Boa parte do que vocês colocam como dízimos e ofertas é transformada em comida, é transformada em roupa, é transformada em assistência a prostitutas que querem sair dessa vida. E quantos dizem: não tem jeito. Tomamos garotas que ficaram grávidas aos 15 anos, meninas, e a gravidez agora, por causa disso, são expulsas de casa, a porta da prostituição se abre, o aborto deve ser feito, é melhor fazer o aborto do que ter um infeliz. Nós cuidamos dessas meninas. Em 2 anos, nesses últimos 2 anos, mais de 230 crianças que seriam abortadas nasceram. A dureza do coração diz: não. Domingo retrasado, na hora que eu estava saindo, tinha uma menina novinha, menos de 18 anos, com um bebezinho, lindo bebê. E quando eu passei, alguém me disse: olha, essa é a fulana. Ela veio aqui pedindo ajuda para fazer o aborto. Ao invés de fazer o aborto, nós ajudamos a ter a criança. A criança nasceu. E eu sei que o plano de Deus para a vida daquela criança vai se cumprir. Há uma diferença muito grande na fé cristã. A nossa fé não é uma religião. O olhar de Jesus aqui, olhando ao redor, da mesma maneira que o olhar de Jesus é o olhar de compaixão, de amor para os miseráveis, para aqueles pecadores que as pessoas dizem: não tem jeito. Há uma indignação no olhar dele por aqueles que têm uma religião seca, morta, que não tem vida alguma. E olhando ao redor, indignado. Eu fico imaginando o olhar de Jesus. Por isso que Pedro não conseguia esquecer daquele olhar de Jesus, aquele olhar de indignação, que ia e via a dureza do coração daquelas pessoas. Jesus chama o homem para o meio, não vai fazer nada escondido, tudo de Deus é na luz, Deus não faz nada oculto. Trouxe o homem e disse: estende a mão. Mas eu fico imaginando quando Jesus disse: estende a mão. Se fosse uma pessoa comum: vem cá, Ana Paula. Imagine se fosse a Ana, esse homem com a mão desse jeito, e Jesus falasse para ela: estende a mão. Ela ia estender a mão boa. Normalmente estende a mão, ele ia estender qual mão? Mão boa. Quantas vezes nós nos contentamos quando Jesus diz: estende a mão, e nós oferecemos a Ele a mão que está boa. Sabe, oferece o que está ruim na sua vida, querida. Oferece o que está ruim. Oferece aquilo que está ruim. Não procure esconder. Quando Jesus falou para aquele homem: estende a mão, ele estendeu a mão que não prestava. Ele estendeu a mão que não tinha vida. Ele estendeu a mão que estava apodrecendo, a mão seca. E de repente, a vida brotou. É algo diferente. É isto que Deus faz. Não se esconda de Deus. Você não pode se esconder dele. Absolutamente nada. Em Marcos capítulo 10. Oh Marcos, que bênção que você foi em escrever tudo que Jesus tinha do seu olhar. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Vamos ver esse olhar de Jesus cheio de amor
Observe, Marcos capítulo 10. Marcos 10, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, fitando, vamos, fale comigo, fitando. Sabe o que é fitar? É quando você está assistindo a TV, um filme, e você põe ali, agora, como é que chama o botãozinho? Aquele que congela, qual que é? Pause. Para. Congela. Fitar é aquele olhar congelado. Diz aqui o texto: e Jesus fitando o amor. Esse homem jovem descreve suas virtudes, e diz o texto: e Jesus fitando o amor. Sabe, algumas vezes as pessoas olham para a gente fica tão constrangida, não é assim? Porque é de muito amor, muito amor. É pena que hoje as pessoas perderam a liberdade de olhar nos olhos uma das outras. Muitas vezes nem o marido olha nos olhos da esposa, nem os filhos olham nos olhos dos pais. Mas Jesus olhou para esse moço. Fitar. Ninguém fita durante 2 segundos. Fitar é depois de minutos. Jesus só ficou olhando para ele. E o olhar de Jesus não dizia nada. Não tinha uma palavra. O olhar de Jesus trazia amor. Essa expressão, fitando o amor. E depois de um tempo, disse-lhe: só falta uma coisa. Jesus não chegou e disse: só falta uma coisa, viu? Não. Primeiro, vem cá, Gustavo. Primeiro, Jesus, estava aqui esse moço, ele já havia falado tudo com Jesus, e Jesus fica diante dele, olhando nos olhos dele, e depois de fitar, não sei quantos minutos Jesus ficou olhando, mas o olhar de Jesus não trazia qualquer censura, o olhar de Jesus não trazia qualquer indignação. Diz a palavra: Jesus fitando o amor. O olhar de Jesus era só de amor por ele. Era amor, era compaixão, era carinho, era bondade, bondade, bondade. Jesus primeiro, como que anestesiou aquele homem. Antes de Jesus falar qualquer coisa, a palavra diz que Jesus fitando o amor. E depois ele diz: o grande problema nosso é que nós queremos falar primeiro e amar depois. Deixe as pessoas serem amadas. Quantas vezes nós queremos falar primeiro e amar depois? Primeiro ame. Olhar do Senhor, fitando o amor, e diz: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe, esse olhar do Senhor cheio de amor. Mas logo em seguida, no mesmo capítulo, nós vamos ver o olhar quase impossível. Olha no verso 23, Marcos 10, 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos:
Agora Jesus olha em volta. Lá estão seus discípulos. E agora Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, antes de falar, preste atenção, é simples. Jesus fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Não é um piscar de olhos. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Em Marcos capítulo 11, versículo de número 10 e 11, Jesus entra em Jerusalém. Nós vamos cantar uma música que é Hosana, que cantamos de manhã. Podem vir os músicos que nós vamos cantá-la agora. É um momento assim preciosíssimo. Quando as pessoas entram em Jesus está entrando em Jerusalém, as pessoas levantam as mãos, cantam Hosana. Mas olha, verso 11: e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, preste atenção nessa expressão, tendo observado tudo. Jesus está entrando em Jerusalém, naquela semana que ele vai ser preso, morto, sepultado. Jesus entra e diz: tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Eu fico a imaginar quais teriam sido os pensamentos de Jesus naquele instante, porque Jesus não teve surpresa nenhuma do que aconteceu. Não teve nenhuma surpresa. Ele vendo aquelas pessoas com os ramos levantando e dizendo Hosana, mas aquela mesma multidão, horas depois, estariam proclamando: crucifica-o, crucifica-o. Diz aqui o texto, Jesus observando tudo, tudo. E se você chegar, isso aqui Marcos não escreveu tanto, mas isso estava tão forte que Lucas escreveu de uma forma tão violenta. Quando você abre em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 54, Lucas 22, 54, quando Jesus foi preso, levado lá para a casa do sumo sacerdote, já tinha sido manietado, e começaria toda aquela tortura sobre ele, diz o texto: então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entremente uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje
3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Essa foi a noite mais negra na vida de Pedro. Pegando o Senhor, lá estava Jesus, manietado, diz o texto. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus não disse uma palavra. Jesus não disse: Pedro, por que você fez isso comigo, Pedro? Por que você me negou, Pedro? Jesus não fez uma cobrança para Pedro. Jesus apenas fixou o seu olhar em Pedro. Com certeza Pedro quis abaixar a cabeça, olhar para os lados, mas talvez o olhar do Senhor fosse como daquelas pinturas que eu vi no museu. Não adiantava eu correr para cá, que aquele olhar me acompanhava. Não adiantava eu ir para o outro lado, o olhar me acompanhava. Não adiantava eu tentar fechar e tampar os olhos, porque quando eu tirasse a mão, o olhar estava ali. Por isso que a palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Ali estava, e o olhar do Senhor diz, e Pedro se lembrou. Nessa noite é o momento de você se lembrar do olhar de compaixão, do primeiro olhar. É um tempo de você voltar, deixando o seu coração queimar de amor pelo Senhor. Pedro estava ali, machucado com remorso, mas Pedro, naquela hora, diz o texto, Pedro saiu dali e ele só fez algo. Ele chorou amargamente. Choro é uma expressão de oração. Arrependimento sem dor não é arrependimento. Não significa que arrependimento tem que ser só arrependimento com lágrimas, mas arrependimento tem que caminhar e tem que ter dor. Arrependimento não é somente aquilo que muitas vezes as pessoas pensam. Pedro saiu e chorou amargamente. Vamos nos colocar em pé. O mesmo Jesus está aqui. O mesmo Jesus está aqui. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado por um instante. Esse olhar de Jesus é um olhar que restaura. Olhe para mim. O pecado de Pedro não foi tão diferente do pecado de Judas ao vender o Senhor. Só que Judas foi procurar os sacerdotes, mas o olhar dos sacerdotes não trouxe para Judas absolutamente nada, a não ser mais condenação. Há um momento que você tem que buscar a sua ajuda, o olhar do Senhor, esse olhar que restaura. É por isso que na Bíblia, de uma maneira tão clara, diz assim: olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Um olhar, basta um olhar. Não é tanto um tocar, mas um olhar. Jesus, a palavra diz, que é do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
o versículo seguinte, João 3,16. Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloque suas mãos sobre seu coração. A palavra diz também que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. O olhar. Eva, lá no jardim, olhou para a árvore e a desejou. Ló olhou para as campinas, ele disse: eu vou para lá. Acã viu dentro daquela tenda algo e escondeu. Jesus, o diabo, o levantou, o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Esta é uma noite de você olhar para o Senhor e ter o olhar do Senhor na sua vida. Ele disse: olhai para mim, no modo como lá no deserto, depois do homem, as pessoas terem murmurado, pecado, afrontado Deus, Deus havia permitido que serpentes abrasadoras entrassem no meio do arraial. A morte estava contabilizando ali milhares e milhares de pessoas. Moisés corre e suplica a Deus: e agora? Deus disse para ele: Moisés, faça uma serpente de metal, coloque-a na ponta de uma haste e coloque no meio do arraial. E será que qualquer pessoa que olhar para aquela serpente de metal vai ser curada? E assim foi. Não tinha que tocar, não tinha que beber álcool, era apenas olhar. Não existe nada mais fácil do que olhar. E Jesus disse: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus foi levantado, não numa haste, mas na cruz. Eu não conheço você, mas eu sei que o Senhor te conhece, porque a Bíblia diz que Deus conhece os que já são dele. Se você tem ouvido tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não tomou essa posição de fé em olhar para o Senhor, em tomá-lo como seu Senhor e Salvador, ou quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, caminhou com Ele, mil coisas aconteceram, seu coração se entristeceu, você acabou abandonando, e é hoje um desviado. Mas hoje é o dia da sua volta. Você pode voltar para Ele. E eu quero orar agora. Feche os seus olhos. Eu quero me identificar com os milhares que estão aqui, mas com os milhões que podem estar assistindo agora esta reunião. Com seus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás perto de mim e que o Teu olhar de tanto amor me constrange. Eu reconheço que sou um pecador, estou perdido, eu não mereço nada a não ser a condenação, mas o Teu amor me atrai, e eu quero nesta hora, arrependido, invocar o Teu nome. Ó Jesus, entra agora na minha vida, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo
mas me desviei. Agora eu volto na certeza que o teu amor, o teu olhar de compaixão me receberá. Continue com seus olhos fechados e eu quero orar. Você não vai precisar repetir esta oração agora. Eu quero orar sozinho, mas eu queria orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que andava com Ele e se desviou, e você orou dizendo: Jesus, eu volto aos teus caminhos. Por você eu quero clamar. Por isso eu vou pedir que você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, aí no seu lugar, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Estou vendo aquele moço de boné lá atrás, o outro. Levante bem alto a sua mão, onde você estiver, sem constrangimento algum. Levante a sua mão. Esta será a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus. Agora olhe para mim, pode abrir os olhos. Eu não quero orar daqui por você lá em cima. Eu vou pedir que somente vocês andem agora. Ninguém vai andar para não atrapalhar, porque é uma escadaria longa para chegar até aqui. Eu vou pedir que vocês que levantaram as mãos lá na segunda galeria, na primeira e aqui no térreo, que vocês deixem seus lugares e venham até aqui. Nós vamos orar por vocês agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, você que se reconcilia com Ele, deixe seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Pode vir. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, com os teus olhos de amor, olha pra mim, porque eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha, tuas vestes na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. Vocês que estão aqui à frente, podem se colocar em pé. Queria que vocês chegassem aqui bem pertinho de mim. Pode chegar aqui. Chegue bem perto. Mais perto que você puder. Pode chegar. Você que está aí no seu lugar, mas você que sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui, pode vir. Esta é a hora de Deus. Há tanta gente. Pode subir por essa escada, pode chegar até aqui, podem vir para cá, podem vir vocês, podem vir. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você.
O olhar do Senhor é esse olhar de compaixão e de misericórdia. É a hora de Deus para a sua vida. Os pastores vêm ajudar as pessoas a subirem. Quero vê-las aqui em cima. Não importa a sua idade. Esta é a hora de Deus. Nossa vida ela é marcada pelos recomeços. Nossa vida é marcada pelos recomeços. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para Ele 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 todas as coisas são possíveis. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para você. Jesus disse: olhai para mim. O mundo inteiro vai olhar. O mundo inteiro vai olhar. Esta é a hora de Deus para você. Você que está aí na sua casa agora, talvez você esteja no hospital, num leito de enfermidades, talvez você esteja atrás das grades de um presídio, não importa, mas Jesus está aí. Jesus está aí, mais perto de você até do que o ar que você respira. Ele olha para você. É o momento de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, vai mudar a sua história. Tudo será novo no seu viver. Não é uma mudança de religião, é uma mudança na sua vida. Quando Jesus nasce em você. Esse telefone que vai aparecer agora, 3429-9550, ele está ao seu dispor às 24 horas. Ligue para nós. Estamos aqui em Belo Horizonte. O código nosso aqui é 31. E o nosso telefone é 3429-9550. Igreja, vamos estender nossas mãos. Aonde você estiver, meu irmão, estenda as suas duas mãos. Jesus Cristo disse que aquilo que nós ligarmos na terra seria ligado no céu. O que desligarmos da terra seria desligado no céu. E essas vidas estão aqui, atraídas pelo olhar de Jesus, atraídas pelo amor de Jesus, atraídas pela sua misericórdia e pela sua vida. E nós vamos clamar dizendo: ó Deus e Pai, eu sei que o Senhor contempla estas vidas. E agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desligamos delas todo o poder das trevas e ligamos agora cada uma destas vidas com a tua vida, para que a partir de agora possam viver como filhos, perdoados, salvos pelo Senhor, em teu precioso nome. Amém. 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 Querido, você chora, não é de emoção, é porque Jesus entrou na sua vida. Nunca mais ele vai sair, nunca mais vai sair da sua vida, filho, porque Jesus disse assim: aquele que vem a mim, ele disse, de maneira alguma eu vou lançar fora. Jesus não vai te jogar fora, nunca vai te julgar. Nessa noite, vocês não vieram simplesmente por uma religião, vocês vieram para Ele. Tudo será tão novo para vocês, que até uma nova família você vai ter. É uma família cheia de amor, cheia de carinho. E eu quero que você conheça essa nova família. Eu vou pedir que a igreja levante as duas mãos. Nós vamos contar até 3. Quando falarmos 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Igreja, juntos. 1, 2, 3. Vire agora. Vire.